Obrigado, Marizinha. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para nós iniciarmos a 8ª aula do nosso curso de apometria. E para iniciarmos esse estudo de hoje, eu gostaria que nós aproveitássemos esse início agora, que a cuca está bem fresquinha, para que a gente revisasse o conteúdo da 7ª aula, que na semana passada nós esgotamos o conteúdo da 7ª aula. E para iniciarmos o conteúdo da 8ª aula, eu gostaria só de passar uma revisãozinha sobre o conteúdo da 7ª aula. No caso, nós vimos aí as 7 primeiras leis, que, como eu disse, não podem ser consideradas esse nome lei ao pé da letra realmente, e sim como sendo 7 procedimentos pelos quais deve passar um trabalho apométrico, né? Então nós vimos aí a primeira lei, que é a lei do desdobramento espiritual, que é a lei básica da apometria. Todo o trabalho de apometria, ele é embasado no desdobramento, seja ele de corpus ou psíquico, o que a gente estudou bem lá no inicinho do curso sobre os tipos de desdobramento, né? A segunda lei, a lei do acoplamento físico. Também explicamos bem a respeito desse acoplamento, que é aquele retorno do espírito do médium ao seu corpo depois de ter desdobrado, depois de ter feito uma viagem astral. Falei dos benefícios de se fazer um acoplamento perfeito e também falei dos transtornos trazidos por um mau acoplamento, né? Expliquei direitinho tudo isso. A lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, falamos sobre a lei das viagens astrais, citamos os exemplos das viagens que são feitas para que nós consigamos fazer aqueles famosos tratamentos à distância, né? Em que às vezes o médium vai e às vezes o consulente vem, muito comum, né? Falamos também da lei da formação dos campos de força. Espero que alguns aqui já estejam utilizando esses campos de força no seu dia a dia e espero que tenham notado a diferença também com a utilização desses campos de força. Falamos na 5ª lei sobre a lei da revitalização dos médiuns, que é algo de suma importância e que, graças a Deus, aqui na casa já é feito com primazia, né? Que o médium se sentiu enfraquecido, corre lá no IBG e vai buscar energia. Isso é muito positivo. Existe esse cuidado. Exatamente. E também pode ser feito esse cuidado, por exemplo, principalmente para os médiuns que trabalham lá no Congá, procurando as entidades que trabalham junto à nossa sacerdotisa, procurando o nosso mestre, né? E falar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo alguma coisa, não estou legal. E aí com certeza, exatamente, aí com certeza eles vão cuidar de você, eles vão olhar para você, não vão virar para você e falar, se vira, né? Não põe nenhum trabalhar que esteja com problema, olha primeiro o problema. Exatamente, isso é muito positivo. A 6ª lei, nós falamos da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Aí nós citamos as situações em que eles são conduzidos para os hospitais. E também falamos que não é só o caso do espírito desdobrado do consulente. Pode ser algum dos corpos dele que estiver sendo tratado, pode ser uma personalidade, pode ser uma subpersonalidade e também um obsessor, que vai ser encaminhado para o hospital no astral. Inclusive o Dr. Lacerda, que é vamos dizer, o codificador da apometria, ele sempre falava isso, lugar de espírito sofredor é em hospital. Ele sempre falou isso. O nome fala sofredor. Exatamente, é em hospital. Porque a gente vê, muito comumente, nos trabalhos, eu já vi em alguns lugares que eu tive a oportunidade de frequentar, então eu vi com meus próprios olhos, principalmente nas igrejas evangélicas, onde eles se preocupam em tirar o espírito daquele irmão que está ali, segundo eles, endemoniado, né? Então,
sai daqui, queima ele, Senhor, tira ele daqui, sai desse corpo. Ótimo, saiu, perfeito. Foi para onde? Foi lá para a porta esperar. Queimado ainda. Né? E com mais raiva ainda. Queimando e com mais raiva ainda. Ou então eu já vi uma coisa comum em centros, principalmente de Umbanda e Quimbanda, que é uma coisa que eu falo também que aqui na Fresla a gente não vê isso, que graças ao trabalho de doutrinação aqui da casa, que é maravilhoso, a gente não vê isso acontecer. Mas eu tenho certeza que outros que já frequentaram outros centros aqui, já viram aquela história: amarra e leva, acorrenta e leva. Eu já frequentei um lugar que eles tinham esse negócio, tinha um quartinho lá, que eles falavam, que acorrentava o espírito e botava naquele quartinho para poder levar. Meu Deus. É verdade, é um bando popular. Exatamente. Por E falta de aí, conhecimento, né? exatamente, falta de conhecimento. E aí, o que acontece com esse espírito quando ele chega lá no hospital, no astral? Primeira coisa que eles fazem, eles tiram as correntes e perguntam para ele: você quer ficar? E o livre-arbítrio? Aí ele: Não. Então, tchau. Aí tá lá ele de volta. Agora, o ideal é conduzi-lo de forma que ele seja convencido de que aquilo é o melhor para ele. Então ele é orientado, ele é doutrinado. Inclusive a doutrinação, lá no curso intermediário, o significado de doutrinação, da arte de doutrinar, é a arte do convencimento, né? Então, que é diferente de evangelizar. Carlos fala muito disso, é diferente, doutrinar com evangelizar. Exatamente, não, porque já teve espírito que eu cheguei nele querendo evangelizar e ele me deu um show. Ele sabia muito mais de religião do que eu. Por quê? Porque ele tinha sido um padre. Sim. Eu acho assim, até tudo é amadurecimento. Muitas vezes, eu já vi também e-mails que a pessoa vai evangelizar: não, você aceita Jesus, você vai estar aqui em uma casa. Não, você tem que entender, você falou, tem que entender o problema dele, concordar com ele em certas situações, para que ele possa realmente falar: esse realmente entende o meu caso. Exatamente, já aconteceu algo comigo semelhante assim, que eu fui doutrinar um espírito, eu virei para ele e falei: nós estamos aqui em nome de Jesus, você reconhece esse nome? Ele: não. Ah, mas como assim? Você não conhece Jesus? Ele: não reconheço esse nome. Ué, mas nossa, é o governador do nosso planeta, patati patatá. Ele: eu não conheço. Aí eu fui garimpando, o espírito era de 4.000 anos atrás, Antigo Egito. Nós já passamos por situação dessa aqui. Tinha os Cristos cósmicos, mas não tinha Jesus. Jesus, ele não sabia desse nome não. Eu tive que saudar Rai, falar com Osíris e cuidar dele. Exatamente, como já aconteceu da gente saudar Tupã. Aí era um espírito indígena, aí ele entendeu. Aí ele entendeu, saudou Tupã, falou que Deus era Tupã e ele entendeu. Então, doutrinar realmente, como a mãezinha falou, é diferente de evangelizar, né? Então, eu digo uma coisa para você e digo para todos vocês que trabalham nesse trabalho. O nosso trabalho aqui é bom, não é excelente ainda não. 7. Entendeu? O nosso trabalho aqui, Tiago, Ernestino, Dom Pablo, todo mundo, é maravilhoso. Nota 7 para o nosso trabalho de doutrinação. Oh, coisa boa. E vamos crescendo cada vez mais e quem sabe Deus abençoa que a gente vai subindo essa nota aí. Cada espírito é diferente, uma forma de você. Exatamente, porque isso é que é importante, você fazer aquela anamnese com o espírito. Você entender a circunstância em que ele está ali focado, né? Porque um espírito que realmente ele está focado numa situação em que ele sofreu um sacrifício lá no Antigo Egito, não adianta você falar de Jesus para ele, Maria, como eu já cometi o erro de virar para ele e falar assim: nossa mãe Maria de Nazaré. Ele: quem? Aí se você falasse com ele sobre Ísis, a mãe Ísis, aí ele entenderia.
Então é muito importante a gente ter essa consciência de que lugar de espírito sofredor é em hospital. E não é na marra, não é obrigado, é que ele queira ir. E vocês podem observar que a grande maioria, ele vai feliz para o hospital. Ele vai agradecendo para o hospital. A partir de uma conscientização, né? A partir de uma conscientização. Aí ele entende, aí ele vai ser agradecido. Exatamente. E volta e ajuda depois. Exato. Muitos, Muitos mesmo. Volta e agradecem, né? Exato. Mas tem alguns que vai Na marra? chamado, né? Na marra, na verdade, dentro do trabalho de apometria, assim meio na pressão, eu não gosto de mandar para o hospital. Eu mando para o conselho kármico. Porque aí eu não vou fazer julgamento. Eu não vou julgá-lo. Eu vou mandá-lo para o conselho kármico. Porque aí, lá no conselho kármico, que é dirigido pela mãe da espiritualidade, que é Maria de Nazaré, que hoje a gente nem chama de conselho kármico mais, é conselho evolutivo, né, porque está buscando a evolução da humanidade. Lá eles vão colocá-lo frente ao tribunal da consciência, que não é um ou outro julgando ele, não, é o tribunal da própria consciência. Vai passar um filme, E vai passar um filme lá das encarnações dele e mostrar para ele que ele tenha a própria consciência do erro dele, da queda dele, como ele caiu, quanto tempo ele continuou persistindo no erro e a oportunidade que ele terá de se regenerar se ele mudar de atitude. Aí o conselho kármico é quem decide o caminho dele. Se ele vai para um hospital, se ele vai ser preparado para uma reencarnação, se ele vai ser levado para uma estação orbital para aguardar o exílio, porque tem aqueles que são renitentes. Ele fala, eu não vou mudar. E aí como é que é o conselho? Enquanto ele não mudar, ele não Aí, agora, como nós estamos num processo em que o planeta vai sofrer um expurgo planetário, então esse espírito que é renitente bate o pé e fala, não vou mudar, mesmo com tudo que vocês me mostraram, não, eu não quero. Então, filho, você vai para uma das estações orbitais que estão aí em volta do nosso planeta. Na verdade, elas estão localizadas dentro do sistema solar em vários pontos. E ele vai para uma dessas estações orbitais para aguardar um momento de exílio, né? Dr. Bezerra de Menezes, no livro Herdeiros do Novo Mundo, através da narrativa da Maria Modesto Cravo, ele deixa bem clara essa situação quando ele narra a estação que está na Lua, né? Que é vamos dizer assim, um entreposto lá na Lua. Ele narra com os mínimos detalhes o que esses espíritos estão passando Fala o lá. lado escuro dela, né? Exatamente. E é muito interessante o que ele fala lá. Vale a pena, eu recomendo a todos fazer a leitura desse livro. É muito bom mesmo. Até minha analogia, que se for pegar, o filme Alto da Compadecida, na hora que Chicó chama Maria de Nazaré, que ela vai fazer os julgamentos todos aqui. O conselho kármico seria aqui mais ou menos isso. Exato. Só que ali é mais entre o céu e o inferno. Aí, né, no conceito você já tem outras opções. Tem outras pra onde opções. você pode ir. Com certeza. Né? Mas ele não corre o risco deles voltar? Não. Esses aí, não. A conscientização. Esses aí, com É certeza. um conselho. Então, a partir do momento que você colocou para você o porquê que você está naquela situação, te passa tudo que você fez, as oportunidades que você teve, repensa. Eu não conheço caso de algum que sai dali, escapole para continuar. Realmente. Conselho kármico, o negócio lá é... Mas já tem espírito aí que é igual o que não... Não, bate o pé e fala, não vou mudar e não muda. Aí ele vai para uma dessas estações orbitais. A grande maioria dessas estações orbitais, elas trabalham com o estado de... vamos dizer, como se eles estivessem num sono, aguardando o momento do expurgo, né? De serem levados. Ou poderia ter uma reencarnação compulsória, possivelmente.
A questão... Dependendo da Isso, do caso. mas geralmente essa reencarnação compulsória, ele tem que ter pelo menos um pouco daquela ideia de que é o seguinte, eu reconheço o meu erro e quero uma nova oportunidade. Reconheço o meu erro e quero uma nova oportunidade. Mas aí ali já é explicado para ele também que não vai ser flores, não vai ser uma reencarnação de flores, é uma reencarnação compulsória, né? E como nós estamos vivendo num momento em que realmente nós estamos vivendo os últimos dias, dos que estão reencarnados aqui agora e desses que estão desencarnando, é a última chance. É a última É chance. aquilo que o Bom falou, né, na segunda-feira. Exatamente. Né, a Eliane estava repetindo. É agora cuidar com o pensamento. Exatamente. Você pode ser um desses que passaram aqui Mas, agora. assim, eu acho, eles falam que é um desses, assim, eu acho que todo mundo, assim, igual nós falamos assim, meu jeito de pensar. Aquilo que você falou aí, é que tem propensão ao bem e vai voltar a reencarnar novamente, mesmo que você errou. Mas você tem a oportunidade É o que falou, você pediu oportunidade, né? Você Agora, pediu uma aquele que nova realmente oportunidade, renitente, aquele renitente teimoso mesmo, aí ele vai ser conduzido para algum espírito, para algum planeta. Para as esferas inferiores da Terra. Ele vai ser conduzido para algum planeta que ele esteja em consonância vibratória, em sintonia com aquele planeta. Um exemplo que é legal é no livro Os Néfilins, do Robson Pinheiro. Ele lá no finalzinho do livro, eles vão fazer uma excursão pelo universo para conhecer os planetas para onde esses espíritos serão deportados. E era para eles conhecerem 10. Acaba que há uma emergência em que eles acabam conhecendo só 5 planetas. E aí as condições lá serão de acordo com o nível de cada um. Por exemplo, pessoas que só pensaram em ganância, em dinheiro, em enriquecer e que destruíram a natureza por causa disso. Aí eles vão para um planeta onde o ar é tão rarefeito, é tão poluído que as pessoas têm que viver com máscaras. Aí caberá a ele, né? Exatamente, exatamente. Então, aí aquele espírito ali, ele vai trabalhar pela melhora daquele planeta. Da mesma forma que os exilados, antigos exilados, como a mãezinha ontem citou no curso de Umbanda, os antigos exilados vieram para a Terra e ajudaram a evolução do planeta e estão ajudando até hoje, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Mas isso aí são os teimosos mesmo, são aqueles que batem o pé e não querem mudar, né? Inclusive até o Dr. Bezerra de Menezes, lá nesse mesmo livro, dos Herdeiros do Novo Mundo, ele fala que a humanidade tem 3 níveis hoje, que são, vamos dizer assim, o padrão. Existe o primeiro nível, que serão aqueles que herdarão um novo mundo, ou seja, os bons, os filhos do Cordeiro, os que estão à direita do Cristo. Os mansos, os pacíficos. Existem aqueles que serão exilados de qualquer forma, porque não muda. E existem, e ele ainda citou bem claro, o grupo mais complicado, e inclusive é o maior deles, os que estão em cima do muro. Ele fala, esses aí é complicado, porque eles estão com um pé em cada lado. E aí fica complicado porque eles ficam gangorrando entre os dois lados. E vai chegar um momento em que eles terão que tomar a decisão. Porque Jesus mesmo, lá no Apocalipse, quando ele falou para uma das igrejas lá do Apocalipse, as 7 cartas para 7 igrejas, que inclusive um dia eu quero ter a oportunidade de falar sobre essas 7 cartas, porque o Apocalipse não é o que nós estamos vivendo hoje? Pois é, então quero falar sobre essas 7 cartas e como eu interpretei a leitura dessas 7 cartas como uma experiência vivenciada pela humanidade hoje, né? É muito interessante. Ele falou, vocês não foram quentes e nem frios,
foram mornos. Ou seja, ficaram em cima do muro. E vocês não me servem. Então, eles vão ter que tomar partido. E aí o Dr. Bezerra de Menezes fala que é o grupinho que está dando trabalho hoje. E aí nós falamos da 7ª lei. A lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Aí nós citamos os casos dos irmãos de luz que vêm em socorro durante os trabalhos. Na última terça-feira, por exemplo, vieram 2 guardiões para desfazer um trabalho de magia, no caso a hierarquepadia, né, de magia do passado, num tratamento de uma consulente. Então são esses irmãos que vêm. E olha que esses 2 se manifestaram através dos aparelhos dos médiuns. A grande maioria, eles não precisam se manifestar. Eles trabalham no astral. Eles são o suporte do trabalho apométrico no astral. Então, eles fazem todo tipo de trabalho. Eles fazem cirurgias, eles fazem desobsessões, eles fazem resgate de bolsões, eles fazem desmanche de magia negra. E eles vêm de todas as formas, clonando órgãos e tudo mais. Na última terça-feira, veio uma consulente que passou pelo tratamento conosco e ela falou que era o retorno dela e que ela tinha sentido uma melhora drástica no estado dela, com relação às dores que ela sentia, com relação à fraqueza, né? E aí a entidade foi e falou para ela: agora você está preparada, agora você consegue suportar, está com equilíbrio suficiente, energia suficiente para suportar a energia de uma cirurgia, da cirurgia que vai ser feita em você aqui agora. E os médiuns videntes que estavam na casa viram quando a entidade, utilizando uma tecnologia que só eles sabem, plasmou 2 cabeças de fêmur, mais ou menos um tamanho assim. Plasmou e sobrepôs essas 2 cabeças de fêmur com um metal que ele deixou claro que era mais avançado que o titânio. E plasmou sobre a cabeça do fêmur dessa menina e colocou na cabeça do fêmur dessa menina. Beleza, terminou o tratamento dela, aí ela vai e fala: realmente, porque eu não sabia, e eu acho que a grande maioria do grupo também não sabia, ela foi e falou pra gente que o problema dela era desgaste na cabeça do fêmur. Aí todo mundo ficou assim: nossa, que legal, né? Então, para ver, a ação desses espíritos superiores é fantástica, é maravilhosa. Tanto que eu sempre bato muito nessa tecla, que os médiuns ali são apenas os bisturis, são apenas as ferramentas que eles utilizam. Doam ectoplasma, doam seus corpos, a sua capacidade de vidência, tudo isso. Sim? Fiquei com uma curiosidade aqui sobre esses espíritos que desencarnaram antes da vinda de Cristo, né? Ou seja, mais de 2000 anos, e não tiveram oportunidade nem de conhecer o Cristo. Na espiritualidade não teria como eles obterem esse conhecimento, conhecer Jesus, assim, pelo menos ter o conhecimento da vinda de Jesus. Se eles resistirem a esse novo conhecimento, não. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Uma coisa que para mim foi super difícil eu entender e assimilar a situação da dualidade crística. Afinal, eu cresci com aquela ideia de Cristo Jesus, Jesus Cristo. Pronto, acabou. E eu entendia que Cristo era o ser Jesus. Aí quando veio a informação de que Cristo é um status, é um posto, é um cargo de Cristo planetário, e que ele pode ser ocupado por vários, isso aí para mim foi um tapa na cara. Eu entendi isso com Ramatiz. Eu levei um tapa na cara. E foi super difícil para mim assimilar isso. Você fala de Jesus. Exatamente. E inclusive,
existe, igual por exemplo, a situação de você tentar explicar sobre o cristianismo num país muçulmano. Eles se recusam. E não adianta nem você tentar. Inclusive, você é deportado, você é condenado à prisão. Eles não aceitam. Aqueles países que seguem lá as linhas do Alcorão, que são muçulmanos, o governo é ligado à religião, não aceitam de forma alguma. E tem outros países que também não tem nada a ver com o muçulmano e que também recusam a ideia da existência de Jesus. Por exemplo, a China. Inclusive eu vi uma reportagem um dia naquele jornal Folha Universal, que é da Igreja Universal. Eles colocaram bem na matéria de capa: China, o país inimigo dos cristãos. Aí vem uma história todinha contando que o governo chinês proíbe pregar o cristianismo lá na China. E isso, encarnados 2000 anos depois da vinda de Jesus, ainda insistem em não aceitar. E não aceita de jeito nenhum. Então, ele estando lá no plano espiritual, vivendo dentro da egrégora dele, Exato, no universo astral. no universo astral denso dele, Não sabe a existência. não sabe. Ele se recusa. Fazer uma pequena observação. Nossa casa até hoje, feriado, dia santo, nós nunca fechamos, nunca deixamos de fazer o nosso trabalho. Este ano, dia 25, Natal, vai dar uma segunda-feira. É ideia nossa que nós teremos apenas uma palestra. Cada um pode vir com seu batonzinho, com seu pau compacto. Ninguém vai pôr uniforme. Ninguém vai pôr uniforme. Não vou falar que está sem uniforme, não vou falar que está sem calça branca. Não vai. Eu não vou falar. A ideia é falar Depois. a matéria, o Cristo planetário e o Cristo que desceu na Terra. Vamos falar do Cristo, no dia do Cristo. Né? Exatamente, É a perfeito. ideia. É o trabalho. Maravilhoso. E ele nos ilumina. E Deus ilumina. Que pra mim foi super difícil eu entender que o nome de Jesus era Sananda, o nome cósmico dele, porque Jesus foi o nome dele naquela existência, mas numa anterior ele foi Josué, lá na Atlântida ele foi Antúlio. Os 7 encarnações dele. Exatamente. E que ele já reencarnou inclusive como mulher. Isso, o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O Espírito. Guarda isso para Natal. Guarda isso para Natal. Então realmente para mim foi um choque. E para esses espíritos também é um choque. Inclusive a Maria Modesto Cravo cita uma situação muito interessante, que uma egrégora de espíritos que lá no plano astral inferior, eles criaram um reino medieval, Idade Média, Santa Inquisição, lá naquele lugarzinho, e que inclusive o chefão lá era o Tomás de Torquemada, e que ali eles repudiavam o kardecismo, eles planejavam todo tipo de ação contra o kardecismo, e inclusive eles desciam a lenha no Allan Kardec, chamando ele de traidor. Aquele traidor, que ele traiu a gente. Então, são espíritos que realmente se recusam a reconhecer o novo. Como hoje, existem muitas pessoas que se recusam a reconhecer o trabalho da Umbanda. É verdade. Hoje eu estava conversando com algumas Próprios pessoas. participantes, até médios, alguns se perguntar qual que é a sua religião. Eu sou simpático ao espiritismo católico. Mas eu sou simpático ao espiritismo. Um bandista de cátedra. Pois é. Então é super difícil isso. Você ia contando hoje. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e, por incrível que pareça, eu conversei com um rapaz que ele frequenta aqui na Fresla como consulente, e coincidentemente eu falando lá, eu frequento um centro lá no Riviera, eu sou um bandista. Aí ele, aquele que fica em frente ao campinho lá e tal, eu falei, rapaz, eu frequento lá. Ué,
Só que aí eu troquei de emprego